Bom dia a todos. Muito bom, nós já temos passado esse tempo preciosíssimo na ceia do Senhor. É um momento de adoração muito especial, que nos faz sempre lembrar de toda a obra da salvação. E muito do que foi falado na ceia nós vamos até relembrar algo aqui nesse nosso período de estudo agora, que tem algumas coisas correlacionadas. Bom, esse é o nosso quinto estudo da nossa série Doutrinas da Igreja. Doutrina da Igreja é o nosso quinto estudo. Nós começamos a falar primeiramente sobre a natureza da igreja, e nós vimos aqui que a natureza da igreja ela vem de Cristo Jesus, da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a igreja é o corpo místico de Cristo, invisível e universal. E depois nós começamos a falar sobre o fundamento da igreja, em que afinal de contas a igreja é fundamentada. E nós começamos a ler alguns versículos no estudo passado. Obrigado, irmão. E no domingo passado nós começamos lendo alguns versículos em Mateus, no capítulo 16. E eu peço àqueles que trouxeram as suas Bíblias para nós abrirmos em Mateus, capítulo 16. Vamos direto para o texto para aproveitarmos bem o nosso tempo. Mateus capítulo 16, no verso 18, 19, 18 e 19. Eu gostaria, mais uma vez, que um irmão lesse o versículo 18 e uma irmã lesse o versículo 19, bem rápido para a gente, para a nossa leitura. Mateus 16, versículo 18 e 19. Amém. Tá. Irmãos, se nós compreendermos a essência desses versículos, irá nos ajudar a nós entendermos o que é certo e o que é errado de muitos dos ensinamentos que têm sido ensinados no meio da igreja evangélica brasileira. Muitos dos exageros, muitas das heresias, muitos dos falsos ensinos, muito de tudo isso que a gente tem visto, ele tem como base, uma de suas bases, esses dois versículos. Então, eu faço questão de lembrar isso para nós entendermos a grande necessidade de nós compreendermos algumas coisas desses versículos. É muito sério o que nós estamos falando, né? A compreensão desses versículos vai nortear o nosso pensamento e irá nos levar a um ensino bíblico verdadeiro, que irá ajudar, primeiro, ao meu crescimento espiritual, segundo, a edificação da igreja, e para que eu e você, para que nós possamos, como igreja, defendermos a fé cristã. Porque a Bíblia faz essa recomendação também, que precisamos defender a fé evangélica, né? A defesa da fé evangélica. Então, como nós falamos no estudo passado, nós citamos vários exemplos de ensino de outras igrejas. Nós vamos ver hoje também uma outra linha de ensino que tem ensinado e que tem destruído muitas vidas. E veja, eu estou falando de ensinos que estão dentro das igrejas. Eu estou falando de ensinos que estão no meio dos evangélicos. Eu não estou falando de seitas, eu não estou falando de budismo, islamismo, de feitiçaria, de macumba e por aí. Eu estou falando de ensinos que estão dentro da igreja evangélica. Ensinos que são ensinos
que não estão em consonância com as Escrituras e ensinos que prejudicam e que têm levado muitos cristãos à morte espiritual. Isso tudo para nós vermos a gravidade que é e a necessidade que é aprendermos mais sobre isso. Tá ok? Então tá, Mateus 16, versículo 18 e 19. Vamos relembrar o que é que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele chega para os seus discípulos e pergunta para ele. O Senhor Jesus Cristo faz um levantamento. A pergunta dele, olha, o que é que as pessoas estão dizendo quem é que as pessoas estão achando que eu sou? Que o Zé lá da esquina está achando que eu sou? Quem que a Maria lá a lavadeira lá diz que eu sou? Quem que os comerciantes da cidade estão dizendo que eu sou? Quem a população, a sociedade está dizendo que eu sou? Então os discípulos começam a falar, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou João Batista. E outros até dizem que o Senhor é um profeta. Mas o Senhor Jesus Cristo, diante de todas essas respostas, e eu gostaria de abrir só um parênteses aqui e perguntar para você que é cristão, quem é Jesus Cristo para você? Eu gostaria que você pensasse nisso. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo na sua vida? A maior parte das respostas será: o Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse fazer essa reflexão, né? Realmente o Senhor é o nosso Salvador? Realmente Ele é o nosso Senhor, né? Porque ser Salvador é uma coisa, ser Senhor é outra. Ele é Salvador porque salvou minha vida, mas e Senhor? Ele tem sido Senhor da minha vida, né? Enfim, diante de todas aquelas respostas daquelas pessoas, o Senhor vira para os discípulos e fala: tá, mas tudo bem, as pessoas estão dizendo tudo isso, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E vira Pedro e responde, versículo 16: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Vamos repetir isso aqui? Vamos lá? Vamos lá, Naor? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá de novo? Tu és o Cristo. Amém. E Pedro dá essa resposta para o Senhor Jesus Cristo. Diante dessa resposta, diante dessa afirmação que Pedro acabara de dar, o Senhor Jesus Cristo, Ele faz a sua primeira menção da sua igreja. Ele faz a sua primeira menção da igreja. Vamos fazer um link com o primeiro estudo que nós tivemos? Vocês se lembram que lá no primeiro estudo que nós tivemos, nós dissemos que a palavra igreja era uma palavra comum ao povo da época, que tantos os judeus usavam a palavra eclesia, como tantos os gregos usavam também a palavra eclesia. Lembram-se disso? Que tanto para os judeus, eclesia ou igreja é o ajuntamento de pessoas, é a congregação de pessoas que são chamadas para fora com o intuito de prestar culto a alguma coisa ou resolver alguma coisa. Vocês lembram disso? O Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez aqui em Mateus capítulo 16, ele usa um termo comum de todo o mundo da época para referir-se à sua igreja. E ele fala, Pedro, ou ele fala para os seus discípulos, olha, Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Talvez na sua Bíblia, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, em si meu Pai que está no céu. Também eu te digo, esse é o grande versículo X da questão, que grandes ensinos do cristianismo têm se baseado nele. Versículo 18: também eu te digo que és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro tinha o nome de Simão era Pedro. Pedro no grego é Petrus. Petrus, o significado da palavra Petrus do grego original em que foi escrito o Antigo Testamento, significa pedra ou pedregulho. Então, as pessoas entendem bem assim: bem-aventurado tu és Pedro. Pedro significa o quê? Pedro significa o quê? Pedra. Aí ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Opa! As pessoas não entenderam o trocadilho que Cristo fez. Porque Pedro significa pedra. E logo em seguida Jesus está dizendo que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ué, mas não era isso. O Senhor Jesus Cristo está usando um trocadilho de palavras. Ele disse: tu és pedra. Você é pedra porque o seu nome é pedra, significa pedra. E sobre esta pedra, não é sobre este, né? Pedra seria o nome de Pedro. Ele fala sobre esta pedra, ou sobre esta afirmação, ou esta declaração que você fez, Pedro, edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre o que Pedro havia proclamado naquele momento, né? A Igreja Católica é a principal ensinadora do ensino que diz que Pedro é o primeiro Papa e que foi dado a Pedro a supremacia da Igreja e uma sucessão papal, né? E nós falamos aqui no estudo passado, a cultura se misturou com a religião. Há muitos anos atrás, logo no início da era cristã, Estado e religião era uma coisa só, né? O Estado, o imperador, o governante e igreja se misturavam, e tanto se misturou que até hoje você ouve nas piadas, né? Fulano morreu, foi para o céu e lá estava São Pedro com a chave do reino. Ou então quando alguém quer que chove, São Pedro podia mandar a chuva, né? Pela compreensão desses versículos que fala, mais na frente nós vamos ver que foi dada a chave dos céus para Pedro. Então Pedro tem a chave, é ele que está abrindo lá, né? Irmãos, quando você morrer, você não vai se encontrar com Pedro num portal. Pedro não vai estar nessa porta com uma chave, lendo lá quem está no livro ou não, tá? Isso não vai acontecer. Apesar da Igreja Católica ser a principal defensora da supremacia papal, nós vemos crescido no meio da igreja evangélica nós vemos que tem crescido no meio da igreja evangélica uma linha que as pessoas ensinam que é uma sucessão apostólica, né? Então você já viu na televisão alguém dizendo que é apóstolo, você já viu na igreja alguém dizendo que é alguma coisa nesse sentido. A Bíblia não dá supremacia aos apóstolos e a Bíblia não autoriza esse tipo de ensino de novos apóstolos e por aí vai, né? Então, muito embora a Igreja Católica seja a principal defensora, nós temos visto entrado no meio da Igreja Evangélica também, né, resquícios desse ensinamento, né? Aqui, a Igreja Católica, eu estou falando muito abertamente aqui, não tenho por que não falar. Existe principalmente o sistema clerical na Igreja Católica, em que há aquela hierarquia, né, da Igreja. Existem lá o Papa, existem lá os cardeais, existem lá bispos, existem lá isso. Vocês sabem disso. Existe essa ordem, existe... Obrigado, irmão. Eu vou até misturar aqui. Agora sim. Obrigado. Existe esse concílio, essa hierarquia. Até muito tempo atrás, no início da era cristã, na Igreja Católica, os únicos que tinham acesso às Escrituras eram somente padres.
os leigos, que eram chamados os fiéis, não tinham acesso a ela. Tanto é que na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, Martinho, que era um monge, era um padre, ele começou a estudar livros que a Igreja Católica não ensinava, porque a Igreja Católica eram detentores das Escrituras. Eles revelavam apenas o que eles queriam. Até que Martinho Lutero começa a estudar Atos dos Apóstolos, coisa que a Igreja Católica não fazia. As missas eram rezadas em latim, eram feitas em latim. E quem é que entende latim? Um bando de camponeses, né? E nem a burguesia da época conhecia o latim. Então não existia, eles eram detentores dessa verdade. Eles falavam o que eles queriam passar, né? Até que Martinho Lutero começa a ler as Escrituras, Atos dos Apóstolos, e ele começa a ver que, mas peraí, a salvação vem pela fé, é graça. Mas e a venda de indulgência? Que as pessoas pagavam para ter seus pecados perdoados. Mas peraí, logo quando foram construir a igreja, a Basílica de São Pedro, o que eles fizeram? Eles começaram a vender terreno no céu. Mas o que é isso? O pessoal pagava para tudo, comprava um terreno no céu, pagava para ter seus pecados perdoados. Se você tinha algum parente que já morreu, você podia, e não era fiel, né? Não era um fiel, você poderia pagar a igreja, ao padre, você pagava, e ele fazia a sua oração, a sua reza, e tinha o poder de tirar a pessoa lá do purgatório e dar uma segunda chance para ele. Então você pagava, né? Assim que foi construída a Basílica de São Pedro, né? Com vendas de indulgências e tudo mais. Então eles eram detentores da verdade, eles apresentavam apenas as coisas que eles falavam, ao passo que as pessoas começaram a ler as Escrituras, que houve a Reforma Protestante. Então, existia essa diferença entre o clero, que eram os detentores da verdade, e os leigos, que nos casos seríamos nós, os leigos da palavra de Deus. Existia essa grande diferença. Na igreja evangélica tem adotado isso no Brasil. A igreja evangélica tem adotado isso no Brasil. Quando eles colocam apóstolos, e depois eles colocam um sistema também clerical, eles apresentam apenas o que eles querem. Muito tem se visto na igreja católica. Nas igrejas evangélicas, dessas multi-igrejas que tem apresentado por aí. Então nós vemos que não é um problema dessa ou dessa, isso é um mal que tem se generalizado, né? E que nós, como igreja de Cristo também, participantes da igreja de Cristo, precisamos ficar atentos. Então Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é sobre homens. 1 Coríntios 3,11 nós lemos, lembra-se disso? Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja aquele que já foi posto, ao qual é Jesus Cristo, é o fundamento da igreja. Só que nós lemos também em Efésios falando que é sobre o fundamento dos apóstolos, mas então é uma contradição? Não, não é uma contradição. A Bíblia está dizendo, pois não, Roberto. E outra coisa interessante é que o Papa é o representante de Deus na Terra. Ele é o representante de Deus, é assim que ele se coloca. O Papa é representante de Deus na Terra. Isso não existe. Nem ele, nem nenhuma outra pessoa é intermediador entre o homem e Deus, a não ser Cristo, né? Senhor Jesus Cristo. Ok? Isso aqui é importante, meus irmãos. Não é para a gente sair daqui e querer bater boca com o primeiro... qualquer outra pessoa que confesse uma outra fé lá fora, não. Não é para a gente querer entrar num debate bíblico com alguém, não. É para você fortalecer a sua fé, ser edificado, né? Eu tenho muitas oportunidades de pessoas que chegam para mim e falam assim, me explica isso aqui. Muito, direto, tem gente que fala assim, me explica isso aqui. Ah, tá, então vamos lá. Isso aí quer saber, então vamos conversar para que você possa conhecer e saber e falar exatamente o que está acontecendo aí fora. Recentemente, alguém disse assim para mim, rapaz, essas igrejas aí só querem roubar dinheiro do povo, essa igreja aí só quer saber disso, só quer saber daquilo, né? É só pastor que rouba, é tudo ladrão. Eu falei, você tem razão, só a maioria aí só quer roubar mesmo, só está
Pois é, e não sei o quê. E eu fui concordando com essa pessoa. Eu falei, não, rapaz, é verdade, você está certo, rapaz. Eu também fico revoltado. Eu falei, rapaz, eu também fico revoltado com isso. Aí ele, mas você não é crente, não? Eu falei, eu sou. Mas você está falando contra você? Não, eu não estou falando contra os cristãos. Eu não estou falando contra a igreja. Ah, mas você está falando que pastor? Eu falei, não, deixa eu explicar para você. Aí nós passamos quase 1 hora falando da Bíblia, a pessoa ouvindo assim, sabe? Eu falando, olha, a igreja de Cristo não é isso que você está vendo por aí. Não é. Você tem razão. Muitos estão movidos pela ganância. Aí você vai lá na Bíblia e você vai ver os versículos que falam sobre isso, né? E vai lendo. Então, irmãos, é dessa forma que nós vamos... nós usamos a expressão, a própria Bíblia usa a expressão defesa da fé. Cristo, nem a palavra de Deus, não precisa de defensores, ela por si só é a verdade. Mas nós precisamos saber passar essa verdade, até mesmo como testemunho de fé para as outras pessoas. Eu preciso saber, conhecer. Então, da próxima vez que alguém disser isso para você, e afirmar, ah não, mas é assim sim porque Cristo algum dia falou que a igreja seria edificada sobre os apóstolos, é sobre Pedro. Aí agora você vai poder falar assim, não é bem assim. Não é sobre Pedro, né? Você vai poder discorrer sobre Mateus capítulo 16, versículo 18, versículo 19. Isso é muito importante. Então tá, vamos passar para a segunda parte, que é interessante também. Eu dividi o nosso estudo da fundação da igreja em 4 partes. Primeiro, não tem slide, né? Acho que eu nem fiz o slide. Eu vou começar a fazer slide de novo. Ajuda bastante. Primeiro, eu dividi em 4 pontos. Primeiro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nós acabamos de falar sobre isso. Segundo, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Vamos falar sobre isso hoje. Terceiro, eu te darei as chaves dos céus. Quarto, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado no céu. 4 pontos. O primeiro já foi. Edificarei a minha igreja, sobre ti edificarei a minha igreja. Não é Pedro. É sobre a revelação de Pedro. É sobre o que Pedro havia pronunciado. Não é sobre os apóstolos. É sobre o Senhor Jesus Cristo mesmo. Que é pedra angular, pedra que vive, pedra que foi rejeitada e é pedra de tropeço. Nós vimos tudo isso aqui, irmãos, no domingo passado. Estou só relembrando. Lembre-se disso, Efésios. Quem quiser os textos depois, as referências eu posso passar. Ok? Ok. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, ou contra a igreja. Do que é que isso está falando? Maico, o Senhor acabou de dizer sobre a edificação da igreja. Ele falou que iria edificar a igreja sobre Cristo. E agora ele está nos dando uma outra revelação incrível. Ele está dizendo que uma vez essa igreja edificada sobre Cristo, as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Nós podemos fazer várias aplicações a essa afirmação, né? Eu poderia falar aqui, irmãos, está vendo? Nós somos vencedores e o diabo não tem domínio sobre a igreja e isso e coisa. Por que é que nós vemos muitas igrejas que estão assim, de passos lentos, parece que está encurvado? Mas irmãos, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que a igreja está assim? Parece que capengando e não sei o quê. Porque a bem verdade é que esse versículo não está falando exatamente sobre isso. Muito embora nós possamos fazer aplicações. Aplicações são válidas. Mas o texto aqui, quando ele está... Primeiro, Cristo fala que iria edificar. E depois fala que as portas do inferno. Eu gostaria de saber se tem aqui alguma versão bíblica em que não fala as portas do inferno. Porque se tiver, já vai ajudar assim
Meio caminho andado para a gente entender esse texto. Pode falar, Cléber. As portas do Hades. Já foi direto no... Hades? O que é Hades? As portas do Hades. Tem alguma outra versão que não fale as portas do inferno, nem as portas do Hades? Opa, ótimo. Fala aí, irmãs. A morte, né? A morte, a sua Bíblia fala morte, irmã Zila? Interessante. Então nós temos inferno, nós temos Hades, nós temos morte. Será que vai complicar um pouquinho mais? Tem alguma outra versão bem rapidinho pra gente discutir isso aqui? Não, né? Tá. Primeiramente, só para a gente ter um entendimento sobre essas palavras, na Bíblia, ela vai apresentar pelo menos 4 palavras relacionadas a inferno, relacionadas a inferno, 4 palavras bíblicas. Então, em cada texto, a gente precisa saber a que tipo de inferno ele está se referindo. Você vai ver na Bíblia a palavra tártaro, que é inferno. Você vai ver a palavra Geena, que é inferno. Você vai ouvir a palavra Seol, que é inferno. Você vai ouvir a palavra Hades, que é inferno. E você vai ouvir a palavra inferno. Né? Então nós temos assim vários nomes. Mas o que nós não vamos entrar nesse assunto mais. Nesse caso, o inferno, que é o Hades ou a morte, literalmente significa o lugar dos mortos, né? É o lugar dos mortos. Não é o destino final, não é o destino final dos incrédulos, tá? Em Apocalipse nós vamos ver que o inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é Geena. O lago de fogo é Geena. Então, o lago de fogo é o destino final dos incrédulos. Quando o inferno, Satanás e seus anjos serão pegar a corja toda e vai lançar no lago de fogo. E o lago de fogo é o destino final dos incrédulos, as pessoas que morrem sem Cristo, de Satanás e de seus demônios também. Porque o inferno será lançado no lago de fogo. As portas do inferno, o lugar dos mortos, não prevalecerão sobre a igreja. Eu gostei da versão da Zila, porque vai dar o sentido de morte, porque é o sentido mais aplicado aqui. Tá? Por quê? O que a palavra está nos revelando é que a igreja ela seria edificada. Para que a igreja fosse edificada, era necessário que Cristo morresse. Mas não somente que ele morresse, ou seja, passasse pela porta do Hades, que Cristo passasse pela porta do lugar dos mortos, porque quando ele morreu, ele ficou no lugar dos mortos, ele esteve no lugar dos mortos. Mas ele entrou pela porta do lugar dos mortos, ele passou pela morte. Só que Cristo ressuscitou, e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Deus. Você entendeu isso, Maicon? Você entendeu isso? Mas eu estou pisando em ovos com muito cuidado, porque alguém vai dizer, mas Cristo foi para o inferno quando... Isso dá uma boa discussão, viu? Isso dá uma boa discussão. Esse lugar dos mortos não é só inferno. Existe no lugar dos mortos uma parte que antes da morte de Cristo era o paraíso, mais representado pela parábola do pobre, de Lázaro e do rico. Lembra-se disso? Lembra disso, dessa parábola? O rico morreu e foi para onde? Para o Hades. Lázaro morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão. Tanto o seio de Abraão como o Hades estão no lugar dos mortos. Estão nos lugares dos mortos. Então, o lugar dos mortos não é necessariamente inferno, essa ala, né?
onde estão as pessoas que estão esperando pela ressurreição, ou esperando pela segunda morte, que é o lago de fogo, né? Então existe essa característica, porque às vezes a gente fala, a gente não tem tempo muito para discorrer, então às vezes pode ficar uma incógnita, tá? Mas isso, mas nós vamos ter o maior prazer de discutir isso aqui depois do estudo, e a gente pode ler outros versículos que vão falar sobre isso. Mas no versículo 21, ele confirma essa ideia, porque Cristo mesmo começa dizendo bem assim: desde então, a Bíblia fala, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. As portas do inferno não prevaleceram e nem prevalecerão, porque o verbo aqui está no futuro, né? Jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se Cristo, eu disse que na ceia, nós ouvimos aqui o sermão expositivo nos falando de como Satanás, desde quando no jardim do Éden foi feito a primeira profecia dada pelo próprio Deus de que nasceria o Salvador, desde aquele momento nós vimos que Satanás tentando frustrar os planos de Deus, né? Desde aquele tempo Satanás tentando frustrar. Aí quando Cristo fala que vai ser crucificado, Pedro fala, né? Satanás usa Pedro para falar: longe de ti, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, né? Imagina, o Senhor vai morrer. Não, arreda-te, Satanás, né? Quando ele foi tentado no deserto, então Satanás, desde todo o tempo, tentando frustrar os planos do Senhor. Até mesmo depois da morte, quando o irmão Zé Lopes estava explanando na ceia, eu pensei, até depois da morte Satanás ainda tenta, né? Porque vocês se lembram que depois da morte, começou a espalhar um boato de que o corpo de Cristo havia sido roubado. O tinhoso, mesmo depois da morte, ele tentando fazer as pessoas não acreditarem na morte de Cristo. E começou o boato: não, ele não morreu não, o corpo dele foi roubado. Veio o pessoal e ele levou, né? Os judeus nem acreditam que Cristo é o Messias, né? Estão esperando até hoje, né? E até hoje as pessoas têm tentado fazer as pessoas acreditarem que Cristo não morreu. Existem filmes, né, dizendo que Cristo casou com Maria Madalena, que fugiu para não sei na onde, blá 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 blá. Não, é verdadeiro absurdo. E eu preciso ter convicção, eu preciso saber me posicionar diante disso. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, porque Cristo, ele passou pela porta dos mortos. Porque ele morreu. Só que ele venceu a morte. E as portas do lugar dos mortos não prevaleceram contra Cristo, porque ele ressuscitou. Vamos ler 1 Coríntios, um texto muito bonito. Deixa eu só lembrar agora. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, nós vamos ler Primeira Coríntios 15, no versículo 51 ao 58, cada um dos irmãos podem ler um versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler o verso 51 e os irmãos continuem até o verso 58. Bem? 1 Coríntios 15, 51 diz bem assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Pode repetir. Por isso, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E Ele garante aos cristãos que um dia nós poderemos dizer essas palavras: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Você tem medo da morte? Você sente saudade de algum ente querido que partiu? Um salvo? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte não tem vitória sobre os filhos de Deus. E a palavra, esse texto, ele é maravilhoso. Porque ele diz assim: em um momento, num piscar de olhos, pisca aí, ó, bem rapidinho, pisquei. Você nem viu eu piscando, eu pisquei. Em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estão vivos. Porque é necessário que o que é corruptível, aquilo que se corrompe, essa carne que se corrompe, é necessário que essa carne corrompida, por causa do pecado, é necessário que esse corpo corruptível, corrompido, se transforme em incorruptível, num corpo perfeito. Porque é necessário que esse corpo mortal, esse corpo que morre, essa biologia que vai para a terra, é necessário que esse corpo mortal se torne imortal. Seremos transformados. Os que estiverem vivos nesse dia serão transformados. Os que já estiverem mortos serão ressuscitados. Serão ressuscitados. E como num abrir e fechar dos olhos, nós seremos arrebatados. Quando Cristo, que foi morto, ressuscitou, prometeu que viria, Cristo morreu, ressuscitou
edificou sua igreja e prometeu que voltaria para buscá-la, né? E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele não pisará nessa terra, Ele estará nas nuvens. Eu não me canso de falar, você percebeu, eu falo nisso quase sempre, porque isso enche meu coração de uma forma. Imagina aí, céu se abrindo, Cristo vindo nas nuvens, com todo o seu esplendor e glória. Primeiramente os mortos sendo ressuscitados e transformados, os que estão vivos subiremos para nos encontrar com Cristo lá nos ares. E com Ele subiremos, estaremos para sempre com Cristo. Sabe o que eu acho bonito nisso? A Bíblia ela diz, lá no livro de Efésios, que as hostes demoníacas hoje atuam onde? No ar. Vocês já leram esse versículo? Os filhos da desobediência, que agora atuam nos filhos da desobediência. Quem lembra a citação? Efésios 2, irmãos? As autoridades de Satanás, eles atuam, na onde? É no ar. E sabe onde é que vai ser proclamada a vitória para sempre da igreja? Lá no ar, lá nos ares. Efésios 2:2. Pode ler aí, Rosneiro. Satanás. Amém. A vitória, o triunfo será lá mesmo. E nós nos encontrando com Cristo. Então, as portas do inferno não prevaleceram contra a morte de Cristo. Porque Cristo, quando morreu, Ele entrou pela porta do Hades. Ele entrou pela porta do lugar dos mortos. Mas não foi vencido, porque Ele ressuscitou. Saiu por ela, né? E a morte não prevalecerá contra os filhos de Deus também, porque ressuscitaremos, ou seremos transformados, no grande dia do arrebatamento da igreja. Agora, é importante, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Cristo não voltará para buscar casa de oração. Cristo não voltará para buscar a Assembleia de Deus. Ele não voltará para buscar batistas, presbiterianos, adventistas, católicos. Não, Ele voltará para buscar a sua igreja. E qualquer pessoa que esteja em qualquer um desses lugares que eu acabei de citar, que passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, fazem parte da igreja de Cristo. E será arrebatado como igreja. Ué, meu irmão, mas será que existe crente lá naquele meio? Isso, né? Como que eu vou saber? Não sei. Cristo conhece os corações. Lembra no primeiro estudo que nós tivemos? Somente Deus, que conhece os corações, sabe sem equivocar-se quem faz parte do corpo de Cristo universal. Nós não sabemos. Ele voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja. Não cabe a mim, não cabe a você apontar o dedo para as pessoas de outras denominações e dizer que esses aí não são salvos, isso e aquilo. Não cabe a nós. Muito embora a palavra recomenda que facilmente conhecemos pelos atos, pelos ensinos de algumas pessoas, se elas procedem de Deus ou procedem de Satanás, não é? Mas isso saberemos como? Se nós lemos a Bíblia. Se não ler a Bíblia, não adianta não. O irmão
Paulo Magri falou isso lá no Jardim Glória, né? Eu gostei do que ele falou. Meu irmão, tá aqui, ué. Muito bem falado. Isso aqui, ele me faz relembrar, e eu já estou caminhando para o encerramento. Deixa eu voltar lá para Mateus capítulo 16. Pronto. As portas do inferno. Então, ficou entendido isso aqui? O que significa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Algum outro irmão tem uma outra posição? Ou gostaria de acrescentar? Irmão Zé, os irmãos do ensino da igreja? Mas de qualquer maneira... Exatamente. Exatamente. Está falando da igreja. Está vendo? Exatamente isso. Então nós temos essa esperança, né? Nós temos essa esperança. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Isso me faz lembrar do texto de Coríntios que nós acabamos de ler, de um versículo em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz bem assim: pois também Cristo morreu pelos pecados, quantas vezes? Uma vez por todas. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. Quando Cristo na cruz do Calvário ele clamou, está consumado, está terminado, está completo, nada mais precisa acrescentar. Não é? Nada mais precisa. O que é que salva uma pessoa? É crer em Cristo e ser batizado. Amém? Não. O batismo não salva ninguém. O ladrão da cruz não foi batizado. Se batismo era o que salva as pessoas, na hora que o ladrão da cruz falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu falei: rapaz, não vai dar não. Você vai ter que descer dessa cruz, ser batizado, aí então estarás comigo no paraíso ainda hoje. O batismo não salva. O batismo é uma ordenança, é um mandamento. É o segundo passo do convertido, imediato, o desejo pelo batismo, passar pelas águas, mas não é o batismo que salva. Isso todos nós aqui temos bem essa compreensão. Oi? Pois não. Não, o batismo de hoje não, né, irmão? Ah, então. Exatamente. Que salva. Ou pelo menos que é. Exatamente. Porque na verdade, essa questão de esse batismo que nós temos, que nós vemos, exatamente essa expressão, esse batismo que nós vemos, que é o mergulhar nas águas, é um símbolo do que já aconteceu. Então o batismo, ele é interior. Nós morremos para o mundo, nascemos para Cristo, né? Então é obviamente que esse batismo de ir nas águas é um símbolo, a expressão, é ordenança, então precisa ser feito, viu? Precisamos seguir pelo batismo, né? Mas como o irmão Zelócio bem lembrou, esse batismo é um batismo espiritual. Obviamente que aquele ladrão da cruz, ele não passou pelas águas, mas obviamente que foi batizado. Então isso é muito importante. Obrigado, irmão. Uhum. Exatamente. Exatamente. São todas questões espirituais, né? Então,
Sim. É verdade. É uma simbologia, né? A ceia do Senhor, os sacramentos em geral da igreja, batismos, ceia do Senhor, são símbolos de coisas que acontecem, que já aconteceram no nosso interior, né? Então, isso me faz lembrar dessa verdade. O versículo de Pedro, ele diz bem assim, ele morreu, porque Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, não há necessário um segundo sacrifício, somente ele podia fazer esse sacrifício, porque somente ele era perfeito, né? O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, né? E quando nós lemos lá 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 43 aos 50, 51, se não me engano, nós acabamos de ler, do versículo 51 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 58, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero encerrar fazendo uma nota de um escritor chamado L. Bauer. Ele diz algo a respeito muito interessante sobre a igreja e sobre a volta do nosso Salvador. Sobre tudo isso que nós estamos vivendo, sobre esse período da graça. Ele diz assim que tudo isso ele foi muito bem ilustrado em Gênesis, no capítulo 24, quando o pai Abraão enviou o servo para buscar uma noiva para o seu filho. O servo, ele cumpriu a sua missão, ele encontrou uma bela esposa para o filho de Abraão, né? E quando a encontrou, relatou as grandezas do seu Senhor, propondo casamento com o filho e dando a oportunidade de fazer uma escolha. E o versículo em Gênesis 24, o servo diz: queres ir? Ele dá a opção se ela queria ir com ele. O servo dá presentes quando ela responde: eu irei. Então Rebeca é levada a Isaac. E ele diz bem assim: pensamentos. Fico a imaginar, na caminhada de volta, em direção ao novo lar, talvez os relatos do servo sobre o maravilhoso nascimento, vida e sacrifício do seu amo teriam encurtado a viagem e emocionado o coração de Rebeca. Rebeca, que ansiava a chegada, o momento em unir-se com aquele a quem ela amava, sem o tê-lo visto antes, sem nem mesmo tê-lo visto antes. Sabe, irmãos, a figura de uma esposa para Isaac, segundo alguns estudiosos, alguns irmãos, nos fala muito sobre Cristo e a igreja. E eu gostei do comentário de Bauer, porque ele tenta narrar como foi o percurso longo em direção ao novo lar de Rebeca. E o que talvez aquele servo contou para ela na viagem, sobre a vida do seu Senhor, né? Sobre o nascimento do seu Senhor, sobre o sacrifício do seu Senhor. E ele coloca aqui dizendo, talvez tudo que ela ouviu tenha encurtado a viagem, porque aquecia o seu coração, um coração que almejava o dia em que iria unir-se ao seu amo, que ela já o amava, como a palavra de Deus diz, mesmo sem tê-lo conhecido. Sabe, irmãos,
A nossa caminhada aqui é longa, não é verdade? A caminhada nessa terra é longa. É uma viagem que não nos reserva apenas flores, apenas alegrias, mas por ser uma caminhada num caminho estreito, proporciona muitas e muitas vezes tristezas, dificuldade, e a caminhada parece ser longa, né? E às vezes eu vejo irmãos suspirando fundo, e eu já ouvi irmãos dizendo, quem dera o Senhor me tomasse para si. Eu já ouvi irmãos fadado de dias dizendo, quem dera o Senhor me livrasse logo do peso que o mundo me traz, do peso que essa caminhada está me trazendo. Eu já ouvi irmãos e irmãs falando isso, não daqui da igreja, de outros lugares que eu conheço, que estão cansados, a caminhada é longa, às vezes a gente se machuca, mas a alegria que nos espera, ou melhor, a alegria que nós temos nessa caminhada, é nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que o Espírito Santo nos revela acerca do nascimento de Cristo, da sua vida, do seu sacrifício. E muito mais, como nós acabamos de ler, nós podemos ter a esperança que um dia, no final dessa caminhada, no final dessa dispensação da igreja, da graça, a esposa celestial, a igreja, nós sairemos para nos encontrar com o noivo. Daí então nada mais importa, porque a jornada terá terminado. Isso enche meu coração. Como é difícil, mas a jornada terminou. E a vitória foi dada, foi consumada a vitória. E eu gosto da palavra que diz que o próprio Deus enxugará nossas lágrimas, porque não haverá mais motivo para chorar, não haverá mais motivo para se desesperar, não haverá mais morte, doença, porque agora nós estaremos no lugar perfeito, com um corpo incorruptível, um corpo imortal, nos alegrando na presença do Senhor. Então, mais do que nunca, meus irmãos, eu gostaria que nessa manhã o nosso estudo de edificação da igreja fosse para consolo nosso. Ao nós vermos em Mateus 16 dizendo que as portas do inferno não pararam a obra de Cristo e que a morte não tem poder sobre a igreja de Cristo, e que nós estamos aguardando a volta do noivo, e que muito embora essa caminhada seja longa e essa jornada difícil às vezes, nós podemos nos alegrar na esperança e nas promessas de Cristo feitas à sua igreja. Não somente o dia em que nós estaremos com Ele, mas as promessas feitas aqui, quando prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então que nessa manhã nós possamos carregar isso no nosso coração e sair daqui mais alegres de como entramos, né? Convictos, felizes, esperançosos de que como igreja do Senhor, de como partes do corpo de Cristo, um dia, no fim dessa jornada, nós sairemos para nos encontrarmos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, e estaremos para sempre com Ele. Amém.